Então, vamos lá com a nossa aula de 13 de julho. Nós vamos finalizar aqui alguns exercícios do conteúdo anterior, falando de reações químicas, falando um pouquinho aí das reações de oxirredução, né? Finalizando esse conteúdo final, né? Aí nós ficamos de resolver aí o restante dos exercícios do módulo 4. Tem aí, ó, a partir da questão número 6. Então, vamos lá. Bom, na questão número 6 tem escrito assim, ó. Estudos mostram que o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes de mérito, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é bem simples, né, e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip. Entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e o reagente iodeto de potássio, conforme mostrado na figura. Então tá aqui, ó, o biochip antes da adição do soro, né? Onde tem aqui o localzinho das enzimas e o localzinho aqui do iodeto de potássio. E o biochip após a adição de soro, né? Então coloca o soro aqui nessa extremidade, ele vai passar pelas enzimas e lá no finalzinho vai dar uma cor. Aí a questão vai contar a historinha. Após a adição do soro sanguíneo, o fluxo desloca espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais conforme as equações 1 e 2 que estão aqui embaixo. Na primeira, a conversão de glicose, está aqui, C2H6, C6H12O6, em ácido glucônico, que é o C6H12O7, gerando também o peróxido de hidrogênio. Então, quando o soro passar ali, né, vai ter a glicose, vai passar pelas enzimas, vai gerar o ácido glucônico e também vai gerar o peróxido de hidrogênio. Aí, na segunda reação, né, no segundo processo, o peróxido de hidrogênio reage com os íons iodeto, gerando o íon triiodeto, que é esse camaradinho aqui, ó, I3-, água e oxigênio. Então, tá aqui. Aí ele pergunta, ó, o tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo é análise, síntese, oxirredução, complexação, ácido-base. Bom, análise é uma reação de decomposição, né? Em que você vai ter um reagente formando dois ou mais produtos. A síntese, em que você vai ter dois ou mais reagentes formando um produto. Oxirredução, que nós vimos que é quando você tem uma variação de NOx. A complexação, né, que é uma reação que forma um complexo. Vai ter uma questãozinha aí para frente que vai ter um íon complexo, eu vou mostrar esse cara aí. E a reação ácido-base. Reação ácido-base é bem simples, né? Quando tem um ácido reagindo com uma base. Então, peraí. Aí, show. Então, nós vamos lá. Bom, primeiro, as duas reações, elas são de oxirredução. Porque nas duas reações eu vou ter uma variação de NOx. E aí, como é que eu observo isso? É bem simples, tá? Eu vou dar uma dica para você quando você vai perceber que teve uma reação alguém variando de NOx. Bom, a dica é muito simples. Toda vez que você tem um elemento químico na forma de uma substância simples de um lado, e esse mesmo elemento químico na forma combinada, substância composta de outro, você pode ter certeza que você vai ter uma variação de NOx. Tá? Isso aí é certo, sem exceção. Né? Eu posso criar como sendo uma lei. Se você tem um elemento químico, está na forma de substância simples de um lado e na forma combinada, substância composta de outro, né? Você pode ter certeza que você vai ter variação de NOx. E nesse caso aqui tem. Porque nesse caso aqui, o que a gente vai observar? O oxigênio na forma de O2, a carga dele é zero. Aqui no H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, nós vamos lembrar um pouquinho dos óxidos, né? Os óxidos, a gente falou de peróxidos. E nos peróxidos, o oxigênio tem NOx menos 1. Então aqui ele vai ter NOx menos 1, não é isso? Ou 1 menos. Então ele sofreu uma redução, né? Ele ganhou elétrons. Aí, no caso aqui do composto orgânico, glicose e ácido glucônico, a gente vai fazer um cálculo de NOx muito simples, tá? Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar oxigênio, deixa eu anotar aqui, ó. Se eu pegar aquela regrinha básica, oxigênio 2 menos, vezes 6, vou escrever aqui em cima, 12 menos. O hidrogênio, ele é 1 mais, certo? 12 hidrogênios, 12 mais.
certo? Aí o que vai acontecer? Já neutralizou. Então o que sobrou aqui para os átomos de carbono? Sobrou o NOx zero, beleza? Então, bem simples, fiz um cálculo bem simples. É claro que quando a gente for calcular de forma mais específica o NOx do carbono nos compostos orgânicos, a gente vai partir da estrutura, né? Mas aqui nós vamos fazer um cálculo bem simples. É porque todos os átomos de carbono aqui, eles estão ligados entre si e tem várias hidroxilas, né, na molécula da glicose. Aqui no ácido glucônico, a mesma coisa, né? Oxigênio 2 menos, vezes 7 vai dar 14 menos. O hidrogênio, ele é 1 mais, vezes 12, 12 mais. Deixa eu ajeitar aqui. 12 mais. Então, sobrou para o carbono, para dar zero, sobrou 2 mais para o carbono. Só que é 2 mais dividido por 6. Então, mais um terço. Por isso ficou isso mais um terço aqui. Então, ele sofreu oxidação. Você vai me perguntar, professor, mas tem como o cara perder um terço de elétron? Não, não. Isso é uma conta média, né? Na verdade, é como se você tivesse aí, sei lá, 3 átomos de carbono perdendo elétron. Um elétron. Desses 3 átomos, um vai perder um elétron, né? Então, assim, a gente não vai entrar no mérito da questão, mas é como se fosse uma carga média, né, desses elétrons que estão sendo transportados durante essa reação de oxirredução, né? E aí, partindo para outra reação, eu vou ter a mesma característica. Só que nesse caso aqui, eu vou ter uma característica um pouquinho diferente. Porque, ó, aqui o iodo está com carga 1 menos. Aqui ele está com carga 1 menos, só que tem um detalhe, né? Ó esse 3 aqui. Então é menos 1 terço, certo? Então, média, né? Carga média. Então, ele teve aqui uma oxidação, porque 1 terço vamos colocar assim, 1 terço negativo, ele é maior do que 1 negativo, é isso? E o oxigênio aqui, ó, ele sai de menos 1 e vai para 0 no oxigênio mesmo, né? Na molécula do O2. Então, também é uma reação de oxirredução. Aqui, na verdade, você tem o oxigênio sofrendo dois comportamentos ao mesmo tempo. Um comportamento de redução e um comportamento de oxidação. É um caso também específico aí. Mas o que a gente precisa aqui perceber é entender essa transferência de elétrons, tudo bem? Então, bem simples, né? As duas reações químicas, elas são reações de oxirredução, beleza? Então, qual é a dica aqui? Para eu analisar, para eu perceber uma reação de oxirredução, eu achar a substância simples. Já procurar na reação alguma substância simples. Porque se tiver, né, ou se tiver já um íon, igual está aqui, né? Aqui já tem o I3-, aliás, o I- e o I3-. Então já sei que tem uma variação de NOx ali, né? Porque antes ele estava sozinho, agora é uma carga média, né? É o I3-. Tudo bem? Então essa é a forma de você identificar rápido que ali tem uma reação de oxirredução, tá? Na outra questão, nós temos assim, ó, utensílios de uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer o processo corrosivo e enferrujar. A corrosão é um processo eletroquímico, que nós vamos ver depois, né? No caso do ferro, ocorre a precipitação do óxido de ferro 3, hidratado, por isso que fica aquela cor de ferrugem, né? É uma cor meio marrom alaranjado, vamos colocar assim. Então, a substância marrom pouco solúvel, conhecida como ferrugem. Esse processo corrosivo é, de maneira geral, representado pela equação química. Então, assim, todos os metais sofrem corrosão, mas apenas o ferro enferruja, porque esse termo enferrujar, ele é bem específico do ferro, né? A gente pode até, às vezes, usa essa linguagem para outros metais ou para outras ligas metálicas, mas ela não é totalmente correta, né? Tem que tomar, às vezes, algum cuidado com essa fala, tá? Então, os metais, eles sofrem corrosão, certo? É um processo eletroquímico. Então, se é um processo eletroquímico, né, mais à frente a gente vai ver melhor, mas se é um processo eletroquímico, significa que tem uma reação química com migração de elétrons. Ou seja, alguém vai ganhar e para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então, você vai ter uma reação de oxirredução. Então, tá aqui, ó.
Então, toda reação de corrosão, ela é uma reação de oxirredução. Então, tá aqui, ó, substância simples, substância simples. E aqui do outro lado tá todo mundo combinado. E aqui, de novo, aquele tal do sal hidratado, né? Aqui eu tenho o óxido férrico, porque é ferro 3, monohidratado. Ou seja, e sólido, né? Você fala assim, ué, pessoal, mas ele não está aquoso ou líquido, não? Não, porque lembra que eu falei da questão da estrutura? É porque dentro do retículo cristalino, substância iônica, dentro do retículo cristalino vai ter algumas moléculas de água presas ali, como se fosse uma caixinha, né? Aí, ó, uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios é, primeiro, né, letra A, renovar sua superfície polindo-a semanalmente, evitar o contato do utensílio com o calor, isolando termicamente, impermeabilizar a superfície, isolando-a de seu contato com o ar úmido, esterilizar frequentemente os utensílios, impedindo a proliferação de bactérias, guardar os utensílios de embalagens, isolando-os do contato com outros objetos. Deixa eu fazer algumas observações aqui, que eu acho que é interessante, né? São assuntos pertinentes que são cotidianos. Ó, esse assunto aqui, ó, renovar sua superfície polindo-a semanalmente. Olha só. Por exemplo, o alumínio, ele sofre corrosão. E aí, como é que eu sei que o alumínio está sofrendo corrosão? Quando você pega aquela panela de alumínio, você deixou lá guardada, lá embaixo da pia, né? Ou se você for lá para o interior, tiver um fogãozinho a lenha, deixou lá embaixo do fogão lá a lenha, um tempão, deixou lá. Aí aquela panela que antes era brilhosa, era bonita, agora ela está fosca. Por que isso acontece? Porque à medida que vai passando o tempo, o alumínio ele reage com o oxigênio do ar. É uma reação de corrosão, né? É uma reação de oxidação. E aí, o que vai acontecer? Vai formando uma camada de óxido de alumínio. E o óxido de alumínio ele é branco, tá? Óxido de alumínio é o componente da bauxita, né? Que é o mineral, que é a alumina, né? A alumina, também chamada óxido de alumínio, né? O nome oficial, certo? Que é extraído da bauxita. Então, o que acontece? O alumínio está sofrendo corrosão, está ficando esbranquiçado. E o que a gente faz? A gente vai lá e passa aquele bombrilzinho e tal, passa aquela bucha com um abrasivo para ficar bonito, brilhoso de novo. A gente simplesmente tirou a capa protetora. Por quê? À medida que a corrosão vai acontecendo, esse produto da corrosão ele vai formando uma capa protetora, impedindo ou dificultando o contato do oxigênio do ar com o metal. Então, tirar, na verdade, você está tirando a proteção. Porque à medida que o óxido vai formando, ele vai formando uma proteção. Isso acontece também com as ligas de ferro, né? Algumas ligas de ferro, à medida que eles vão enferrujando, porque já tem ferro, né? Vai formando aquela camadinha marrom. Só que chega um determinado ponto que aquela camada marrom protege contra novas oxidações. Então, se diminui a velocidade de corrosão ou diminui a velocidade com que o metal ele enferruja, né? E a gente vai lá e faz aquele polimento, não é isso? Evitar o contato do utensílio com calor, isolando termicamente, impermeabilizar a superfície, isolando seu contato com ar úmido. O que é impermeabilizar uma superfície metálica? Simples, você sabe o que é isso. É pintar, né? A gente pega uma grade lá, vai botar uma grade em casa, por exemplo. Aí o que tem que fazer? Tem que pintar essa grade, porque senão ela vai enferrujar. Sim, porque a tinta é um material polimérico, né, um material orgânico, que ele vai formar uma capa por cima do metal e vai impedir o contato do oxigênio que está no ar com o metal, né? E vai evitar que ele sofra corrosão, né? Queria falar também desse aqui, ó, esterilizar, impedindo proliferação de bactérias. Tem fundamento isso? Tem fundamento. Por quê? Existem bactérias que provocam corrosão. Por quê? Porque elas provocam reações químicas que vão gerar produtos que auxiliam no processo de corrosão, né? Então isso aí realmente pode acontecer, certo? Aí guardar os utensílios em embalagem, isolando o contato com outros objetos. Olha, em eletroquímica isso faz sentido. Por quê? Em eletroquímica existe uma corrosão, corrosão por contato de materiais diferentes. Então, às vezes, você vê uma estrutura metálica, sei lá, uma ponte, uma estrutura metálica em que você vê, quer ver onde isso acontece muito? Quando você tem alumínio com parafuso de ferro ou de aço carbono normal, né? Falar ferro somente está errado, é aço carbono. Então, o que acontece? Ali você pode gerar o que a gente chama de diferença de potencial, porque são metais diferentes. Então, você pode gerar uma corrosão,
né? Isso na indústria também é muito perigoso, porque materiais metálicos diferentes, em contato entre si, eles podem provocar corrosão, né? Isso a gente vai discutir um pouco melhor em eletroquímica. Mas vamos ver a questão, né? O que a questão fala? Ó, tá ali o processo. Você tem o ferro em presença de oxigênio e em presença de água. Já dei a dica. Para formar ferrugem. E a ferrugem contém água. Já dei a dica para você. O que a gente precisa fazer? A gente precisa impedir o contato desse cara com essa água aqui, ó. Aí você fala, pessoal, mas não é com ar, não? Sim, é com ar. Só que se não tiver essa água aqui, ó, ela não vai ser um veículo de transporte de elétrons, né? Então a gente precisa impermeabilizar essa superfície. E como é que a gente impermeabiliza a superfície metálica? Falei, usando tinta ou também usando graxa, né? Então às vezes a gente utiliza na roça, por exemplo, vamos falar um pouquinho da roça. Na roça a gente utiliza lá, vai lá no trator e tal, no arado, aí passa um pouquinho de graxa em algumas partes, não somente para lubrificar, mas a graxa ela tem a função de lubrificar e ela tem a função também de proteger contra a corrosão, certo? E aí evita o contato do metal, né, do ferro com o ar úmido. Então, resposta aí a letra C. A gente precisa impermeabilizar a superfície isolando-a do contato com ar úmido. Beleza? A número 8, aí a gente já começa aí para as questões de 2020, né? Ó, nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima, né? Não sei se você já viu aí, o pessoal em bairro gosta muito disso, né? Botar fogo em lixo. Esse procedimento é prejudicial ao ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica, né, a pirólise, né, chamada pirólise também, do policlorito de vinila, que é o famoso PVC, estrutura básica que é um polímero, né, uma estrutura monomérica é essa aqui, um tipo de plástico, cuja estrutura é representada na figura. Então tá aqui, ó, são dois carbonos, tá? Depois a gente vai ver o que é o vinil, que é um tipo de radical orgânico, e aí você tem aqui, ó, hidrogênio, cloro, né? Perdão, hidrogênio, hidrogênio. Então já dá para perceber que tem um cloro aqui, que esse cara, se ele sair, ele é tóxico. Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear. Atenção, ele descreve muito bem isso aqui, ó. Gás diatômico heteronuclear. Diatômico porque é formado por dois átomos, heteronuclear porque são átomos diferentes, tá? Se fossem o mesmo tipo de átomo, seria átomo sem mesmo tipo de elemento, né? Seria homonuclear, que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em uma solução alcalina, é outro ponto importante aqui, ó. Solução alcalina é uma solução básica, contendo um indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Lá na frente, lá no capítulo de equilíbrio iônico, nós vamos tratar melhor sobre esse tal indicador ácido-base. Mas só dando uma noção, o que é um indicador ácido-base? É uma substância que muda de cor conforme o pH do meio. Então é mais ou menos assim. Vamos usar um exemplo bem típico, que é o mais simples que tem, que é a fenolftaleína. A fenolftaleína é uma substância que, quando ela está em presença de base, ela fica rosa. Quando ela está em presença de ácido, ela fica incolor, ela muda de cor. No nosso dia a dia, a gente tem uma substância, tem um alimento que ele tem essa característica, que é o repolho roxo. O repolho roxo ele muda de cor conforme o meio, se é básico ou se é ácido. Alguns tipos de rosas, de roseiras, elas têm também essa característica. A flor pode mudar de cor dependendo do pH do solo, tá? Então, querendo ou não, o indicador ácido-base. Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, liberou o gás carbônico. Opa! Até nós já vimos isso aqui, ó. Que quando eu coloco carbonatos em presença de ácidos, ocorre a liberação de gás carbônico. Nós já vimos isso aqui na aula anterior. Então, vamos guardar essa informação. Aí, ó, qual foi o gás liberado
majoritariamente na decomposição térmica desse plástico. Bom, algumas coisas a gente precisa observar, que é o quê? Ó, vamos lá. Primeiro, ele falou que o gás, ó, ele falou aqui que o gás, quando borbulhado em solução alcalina, muda a cor da solução. Opa! Então, se o gás ele muda a cor de uma solução básica, então porque ele tem característica ácida. Então, ó, de cara, eu já sei que esse cara aqui não pode ser o H2. O cloro, né, também não. CO é óxido neutro. O óxido neutro não reage com ácido, nem com base, nem com água. É isso. Agora, pode ser o CO2, que é um óxido ácido, né? Reage com água formando ácido. E pode ser o HCl, que é um ácido. Não é isso? Então, vamos ver quem é. Vamos lá, vamos analisar a estrutura. Essa é a estrutura do policloreto de vinila, não é isso? A pergunta é, tem como sair CO2 daqui? É uma decomposição térmica. Ou seja, você fala assim, professor, mas aí quando esquentou ele reagiu com oxigênio. Não, porque a questão me falou que é uma decomposição térmica. Ou seja, é um reagente formando dois ou mais produtos. Então ele não reagiu com oxigênio. Então não tem como ter oxigênio aqui para dar CO2. Só tem como dar aqui o quê? Ou é H com H, ó, só tem como dar H com H ou H com Cl. Tem que sair um desses dois. H com H, já até comentei que não forma óxido, não forma uma substância ácida para poder neutralizar a substância alcalina, que é básica. Então, o que a gente vai observar? Ó, e outro detalhe, né? Tá aqui, ó, gás diatômico heteronuclear. Se for H com H, é um diatômico homonuclear. É isso? Então, heteronuclear, que seria diferente, seria o HCl. Né? Então, a única possibilidade aqui é a formação de HCl, tá? Que é justamente o cara que tem um caráter ácido. É isso? E aí, quando você vai borbulhar na solução alcalina, que é uma solução básica, vai alterar a cor do indicador, por quê? Porque vai mudar o pH da solução. Né? Estava básica, você vai jogar um ácido ali dentro, vai neutralizar e pode chegar até o pH ácido. Não é isso? E aí ocorre o quê? Uma reação de neutralização. E mais ainda, um outro detalhe que ele falou é que quando em contato com a solução de carbonato de sódio, libera CO2. E via de regra, os carbonatos reagem com ácidos liberando o gás carbônico, né? Porque na verdade, lembrar um pouquinho da aula passada, libera gás carbônico por quê? Porque libera esse cara aqui, ó, H2CO3. H2CO3 se decompõe rapidamente em água e CO2. Né? Por isso aí que os carbonatos reagem com ácido. Reações de dupla troca, né? Isso, condição está aqui, ó. Ácido, sal. Sal, ácido. Só que esse ácido formado aqui, ó, H2CO3, além de ser volátil, que é uma condição, é também mais fraco do que o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico é um ácido forte. Então, resposta aí, a letra E, que é o HCl, beleza? Então, só ficar esperto com essas informações aí. Aí, ó, química verde. A química verde é um ramo, né? É um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes que transformem a maior parte do reagente em produto de forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, né, que seriam produtos que você não quer, e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam esses problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. Bom, a química verde que resumiu bem o que é a química verde. Qual é o intuito? Você tem um processo químico mais eficiente, porque, via de regra, os processos químicos eles têm baixo rendimento, 50%, 30%. Então, assim, é muito baixo o rendimento. Né? A questão da reação reagir 100%, isso é uma utopia. Isso não acontece. Sempre tem uma sobra. Então, nunca o rendimento é de 100%. Outra coisa, gasta pouca energia. Porque se gasta muita energia para promover a reação,
você vai gastar muito recurso para poder produzir essa energia. Se é energia que vem de uma hidrelétrica, você usou, querendo ou não, o quê? O recurso da água, o recurso hidráulico. Não é isso? Se for de uma termoelétrica, você usou combustível para poder queimar e produzir essa energia, né? Que utiliza poucos reagentes, é isso, que você não tenha reagentes em grande quantidade, porque senão você tem que produzir esses reagentes, que utilize reagentes menos agressivos ao meio ambiente, porque sempre tem uma sobra de reagente, né? Sempre tem um resíduo final e esse resíduo precisa ser tratado. Então, tudo isso aí, ó, evitando a formação de coprodutos, que o óleo fala aqui, ou seja, eu quero aquele processo específico, eu quero produzir só aquilo, eu quero evitar de produzir um monte de coisa que não tem interesse para mim, né? Utilizar solventes não agressivos ao meio ambiente, né? Ou seja, poxa, se eu utilizar solventes agressivos, eu vou ter que descartar isso. Isso aí pode agredir o meio ambiente no descarte, apesar de toda a legislação, né? Então, tudo isso é a química verde. Trabalhar o mais, a gente usa no termo da indústria, assim, o mais enxuto possível. Aí está aqui, ó, o perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química, que é a química verde, pode ser representado por. Aí vem aqui, ó. Letra A é uma reação, ó, A mais B mais C formando D, ocorre a altas pressões. Depois, B, A mais B formando C mais D, é uma reação fortemente endotérmica. Até comentei rapidamente, né? Endotérmica, que é aquela que ocorre com absorção de calor. Então, você tem que fornecer fortemente endotérmica, é porque ela precisa de muito calor para poder ocorrer. Letra C, A mais 3B formando C. A reação ocorre com o uso de solvente orgânico. Letra D, 3A mais 2B formando 2C. Depois, né, o intermediário formando 3D mais 2E. A reação ocorre sob pressão atmosférica. E letra E, A mais meio de B formando C. Reação ocorre com o uso de um catalisador contendo metal não tóxico, né? Bom, aqui a gente já pode tirar algumas conclusões. Altas pressões, preciso de energia para poder gerar pressão. Altamente endotérmica ou fortemente endotérmica, preciso de muita energia para poder gerar bastante calor. O uso de solvente orgânico, geralmente é tóxico. A reação ocorre sob pressão atmosférica, isso é bom, tá? Isso é bom, certo? Só tem um detalhe. É uma reação que tem um intermediário aqui, ó. Ela não é reação de uma etapa só, tá? A letra E, a reação ocorre com o uso de um catalisador contendo metal não tóxico. Pode ser, né? Metal não tóxico, beleza, pode ser recuperado, não agride o meio ambiente, uma única etapa só, poucos reagentes, tá vendo? Um produtinho só. Vamos lá, vamos analisar. O que vai acontecer? Ó, o processo que usa reação ocorre com o uso de um catalisador contendo metal não tóxico, tem um perfil de um processo que segue os princípios da química verde. Então você vai ter aqui, ó, aí, ó, na alternativa A, altas pressões, na alternativa B, altamente endotérmico, precisa de muita energia, né, para gerar esse calor todo. Na alternativa C, ocorre o uso de solvente orgânico, igual eu falei, muitas vezes ele é tóxico. E na alternativa D, há a formação de um produto intermediário, que é o que eu não quero, né, um intermediário de reação. Então, a resposta, a letra E, que é a reação mais, né, no popular, na linguagem de indústria, é a reação mais enxuta que eu tenho. Beleza? Mais uma questãozinha. Ó, de cara, essa reação, eu já percebo que ela tem o quê? Fluxo de elétrons. Observa a reação. Ó, ferro 3+, para ferro 2+. Ele diminuiu o NOx. Então, já sei que ele teve que ganhar elétrons. Agora, se ele teve que ganhar, esse elétron teve que sair de alguém. Alguém teve que perder. Não é isso? Então, nós vamos analisar isso aí. Ó. O elemento ferro é essencial em nossa alimentação, pois ajuda a prevenir doenças como a anemia. Normalmente, na alimentação, é ingerido na forma de ferro 3+, sendo necessário o uso de agentes auxiliares de absorção, como o ácido ascórbico, que é a vitamina C, cuja ação pode ser representada pelo esquema reacional a seguir. Talvez já tenha visto em biologia, né? Não adianta nada eu ter uma alimentação com uma certa quantidade de ferro para produzir, para evitar a anemia, mas se eu não ingerir a vitamina C, se eu não tiver vitamina C na alimentação, esse ferro não vai ser convertido para aquilo que precisa, né? Então precisa de ter a vitamina C. Aí está aqui, ó. A ação do ácido ascórbico ocorre por meio de uma reação de eliminação, substituição, oxirredução, neutralização e hidrogenação, né? Aí, ó, vamos lá. Aqui, o que a gente percebe? Igual eu falei, ó.
O ferro está saindo de inox 3+, para 2+. Ele está sofrendo uma redução. Ele está ganhando elétrons. Alguém tem que perder esses elétrons. É esse carboninho aqui. Porque se você observar, o que vai acontecer? Ó? Esse carbono aqui, ele sai de +1 para +2. E como é que a gente acha o NOx do carbono? Eu vou dar uma prévia rapidinho de como a gente calcula o NOx do carbono para poder você conseguir perceber que fácil. Vamos lá. Primeiro, quando eu tiver carbono ligado a carbono, o NOx vai ser 0. Ponto. Quando eu tiver carbono ligado a hidrogênio, o NOx do carbono vai ser -1. Por que isso? Porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele vai pegar esse elétron. Ah, pessoal, se eu tiver 4 ligações carbono-hidrogênio, então vai ser -4. Porque cada ligação carbono-hidrogênio vai dar uma carga -1. Quando eu tiver o carbono ligado a outro elemento químico que não seja carbono e nem hidrogênio, então o NOx dele vai ser +1. Porque, via de regra, ele vai ser menos eletronegativo que esse outro elemento aqui. Beleza? Então vamos calcular o NOx do carbono aqui, ó, na substância. Ó, aqui é carbono e aqui é carbono. Então esse carboninho aqui, ó, carbono com carbono 0. Beleza. Não importa se tem a dupla. Quando é carbono com oxigênio, ó, carbono com outro elemento. Então a carga dele aqui vai ser +1. Beleza? Por isso que está aqui +1. Certo? Agora vamos para cá, para o produto. Ó, carbono, carbono. É isso? Carbono, carbono 0. Mas qual vai ser a carga dele? Porque ele está ligado numa ligação dupla com oxigênio. Ó, +1 com essa ligação, +1 com essa ligação. Então esse carbono aqui vai ser +2. Beleza? Então ele está sofrendo oxidação. Tudo bem? Então essa regrinha básica aqui vai te ajudar a calcular o NOx do carbono em qualquer composto orgânico, tá? Os compostos inorgânicos, a gente vai continuar o processo de NOx, de cálculo de NOx, que a gente já sabe. Beleza? E aí, ó... Prof, eu não sabia. E eu tinha errado essa questão na prova. É mesmo? Quando eu fiz digital. Uhum. Então, aí, tá vendo? É um detalhezinho bobo, né? Detalhezinho bobo, mas que você, puxa vida. É só, assim, vamos lá. Vou tentar pensar da forma que, um conhecimento que você tinha na hora. Eu não sei calcular o NOx do carbono. Tudo bem. Mas aí é que vem a questão da... Eu gosto de usar esse termo assim, seria a habilidade de fazer prova. Eu gosto de falar assim, a malandragem da prova. Às vezes você resolve uma questão não com todo o conhecimento da questão ou sabendo todo o assunto que a questão traz. Mas às vezes você pega alguns detalhes da questão que você vai falar, ah, cara, isso aqui não pode ser, isso aqui também não, só pode ser isso aqui. Que é o quê? É esse detalhe que eu falei aqui, ó. O que chama atenção aqui é o ferro. Porque ele está 3+ de um lado e 2+ do outro. Ele sofre redução. E aí não tem processo que o elétron fica voando. Ah, o cara vai sofrer redução, ele vai ganhar elétron da onde? Ah, ele vai ganhar elétron do cosmos. Não, ele tem que ganhar de alguém. E se ele está reagindo com uma outra substância, ele tem que ganhar dessa outra substância. Alguém daqui vai ter que perder esse elétron. Entendeu? E aí o que acontece? Alguém perde esse elétron aí, no caso o carbono, para poder o ferro se oxidar. Certo? Então, assim, aí voltando, vamos pensar lá no dia da prova. Puxa vida, caramba, cara, como é que eu... Ah, não, mas peraí, tem um ferro, o ferro está reduzindo. Bom, se o ferro está reduzindo, alguém está oxidando. Aí tem uma opção lá que fala reação de eliminação, certo? Aí, quando a gente terminar reações orgânicas, o que é eliminação? É uma reação orgânica, que o composto vai eliminar alguma substância, alguma molécula. Aí tem lá, deixa eu voltar aqui, porque senão não vou lembrar. Aí tem, substituição. O que é a substituição? Opa, vai substituir alguma coisa. Não é o caso ali, porque ele não está substituindo algo dentro da molécula, certo? Ele está perdendo hidrogênio, mas não está perdendo molécula, que a eliminação é perder molécula. Oxirredução, tem a transferência de elétrons, porque o ferro ele sofreu redução.
E a neutralização, que é uma reação ácido-base. Hidrogenação é uma reação em que eu tenho um composto insaturado, é composto orgânico, né? Composto insaturado, certo? Reagindo com hidrogênio para poder formar um produto menos insaturado ou um produto saturado. Por que eu falei menos insaturado? Porque eu posso ter um alcino, que é um composto orgânico com ligação tripla, formando um alceno. Ele é menos insaturado, o alceno, né? Por hidrogenação. Tudo bem? Na verdade, essas três aqui, ó, eliminação, substituição e hidrogenação, são reações orgânicas, tá? Eu coloquei essa reação, essa questão aqui, porque o oxirredução está muito gritante. Beleza? Mas entendeu agora? Viu agora a questão? Entendi. Beleza. Reação orgânica tá aí uma coisa que eu não sei. Nadinha. Não, mas essa realmente é a única resposta plausível, assim. é a única resposta plausível, entendeu? E reações orgânicas, a gente precisa ter noção, tá? Não precisa de saber. Não, reações orgânicas do Enem é noção. Entendeu? Nossa, teve uma ou duas questões nesses anos todos que ele comentou sobre mecanismo, que é o SN, que é a substituição nucleofílica. Mas nossa, é muito. Não sabia. Não, é muito pouco. É mais assim, é você pegar a reação e entender o que está acontecendo. Você não precisa completar aquela coisa. Igual tinha no passado. No passado tinha muito isso. Né? Você tinha que ter uma série de reações orgânicas que você tinha que completar. É um negócio meio cabuloso. Hoje já menos um pouco. Ainda bem, não, graças a Deus. É isso aí. Ficar perdendo tempo com isso. Bom, então a resposta, letra C, oxirredução. Né? Aí, ó, número 11, a rotação de culturas. Opa! A rotação de culturas, juntamente com uma cobertura permanente e um mínimo revolvimento do solo, compõe os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica de nitrogênio realizado por bactérias. Né? São as bactérias fixadoras de nitrogênio. Nesse processo biológico ocorre a transformação de, isso aqui é um conhecimento bem específico, né? N2 em NH3, NO3 em N2, NO3 menos, né? Vamos lá. N2 em amônia, nitrato em N2, amônia em íon amônio, ou cátio amônio, nitrito em nitrato e amônio em nitrito. Olha, vou voltar aqui. O aumento da diversidade. Pode falar. Deixa eu te perguntar, é porque eu fiz o Enem Digital 2 semanas atrás, na semana retrasada, quer dizer. E aí ela tá bem fresco na minha cabeça. Eu tenho até que te mandar umas questões que eu não entendi. Eu marquei essa questão de como biologia. Por que você tá dando ela em química? Tipo, eu realmente quero entender. Sim, sim. Ela... É uma questão de biologia. Ponto. Por quê? Porque são as bactérias fixadoras, né, de nitrogênio, porque aqui ele já fala, fixação biológica. Por que eu marquei ela aqui? Por causa disso aqui, ó. O que eu quero te perguntar é se, por exemplo, eu acertei porque eu sei decorado as reações do ciclo de nitrogênio. Mas tinha como eu acertar sem saber decorado? Tinha. Aí que tá. Sem saber nada, ia ser meio difícil. Mas se você sabe o mínimo, você vai saber o quê? Quando você lê aqui, ó, fixação biológica de nitrogênio realizada por bactérias. O mínimo que você tem que saber é o quê? Que essas bactérias, elas vão pegar nitrogênio de onde? É uma pergunta. Do ar. Não, Não, do ar, ué. Do ar. Você tem que pegar do ar. Eu falo do cosmos, né? Vai pegar do cosmos. Beleza. E no ar, qual é a forma que o nitrogênio se apresenta? É o N2. Você matou a questão. Ô, prof, outra coisa. N2 é o que mais tem no ar, né? Isso, 78% aproximadamente. Isso. Aí, você matou a questão. O segundo? O segundo é o oxigênio. Oi. Tá aí. O segundo é o oxigênio, 20 ponto... A gente bota 21, mas o certo acho que é 20,3%. Tudo bem. E o restante são outros gases, né? Você tem alguns gases nobres, você tem CO2, certo? São outros gases. Mas aqui, você matou a questão.
Aham. Porque a bactéria puxa o nitrogênio de onde? Do ar. Do ar. E no ar ele está em qual forma? N2. Cara, você matou a questão. Não pode ser B, não pode ser C, não pode ser D, não pode ser A. Matou a questão. Entendeu? É Mas a pro... Aham. é um conceito simples, entendeu? Claro. Ah, professor, poxa, eu decorei essa. Cara, que show, que bom que você decorou. Você estudou bem isso aí. Você decorou, não, porque você aprendeu, você entendeu bem a questão. Mas eu coloquei essa questão também por outro detalhe. Eu não sei se você lembra desse cara aqui, ó, desse diagrama. Nossa, não, não. Não, Não, nós eu não estudei resolvemos. assim em biologia. Não, mas em química você vai lembrar. Nós Ah, legal. resolvemos, nós resolvemos essa questão aqui. Essa foi uma questão que caiu no Enem de 2016. Nós resolvemos, acho que foi a aula passada, ou aula retrasada. Não, aula, perdão, depois de funções inorgânicas, que era uma questão que Ah, estava tá. NOx. Ah, porque não sei o quê, qual é o processo da espécie mais oxidada. Ah, é mesmo. Uhum. Por isso que eu coloquei essa questão, para lembrar disso aqui, ó. Ó como é que ele voltou no mesmo assunto, no mesmo diagrama, porém de uma forma diferente. Entendeu? Muito bom. Interessante isso. Eu achei interessante. Aí, ó, o ciclo do nitrogênio, não é? Não vou nem falar mais, porque você com certeza sabe muito mais biologicamente do que eu, que você estudou muito mais da biologia do ciclo do nitrogênio do que eu. Isso eu tenho certeza, entendeu? A minha parte aqui é mais química. Então, ó, bactérias fixadoras. É o processo de fixação do nitrogênio e amônia. Então, Muito resposta bom. ali. Entendeu? Viu? Agora, claro. Ah, professor, sem conhecimento nenhum faria? Não, não faria. Sem conhecimento nenhum, aí, meu amigo, Não dá. não dá, não dá. Aí aquela luz que vem do cosmos, né? Infelizmente, ela não vai funcionar aí, não, porque acender a luz no quarto em branco não adianta, porque você não vai ver nada escrito na parede. Essa prova, para mim, teve umas questões de química que foram muito difíceis e outras que foram muito ridículas. Pois é, o Enem, vou até voltar aqui um pouquinho. O Enem, eu tenho aqui os conteúdos, eu tenho a matriz. O Enem digital, não. O Enem digital ainda teve menos química. A prova impressa, ela teve tudo isso aqui de química, questão de química. Ó. Ah, eu errei bastante coisa de química no impresso que eu fiz. Não, no impresso não, no digital. O E a digital? gente já estudou as coisas. Então. Então a gente precisa marcar isso aí para poder marcar um tira-dúvida disso aí. Entendeu? Me manda e tal, para dar uma Vai dar uma olhadinha. revisada nas Isso, pra gente dar coisas. uma revisada. Aquilo que for de conteúdo mais para frente, a gente deixa mais para frente, que provavelmente a gente Uhum. vai até resolver. Mas o que não for, a gente precisa dar uma revisada. Que for conteúdo passado, a gente precisa realmente dar uma revisada. Tudo bem. Opa, tô com esse alerta do Opera, que é o navegador, toda hora fica aparecendo, enjoado. Mas vamos lá. Os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo, corrosão, né? Sofre corrosão, em contato com compostos de enxofre. Por isso que vem como é que é? Aquele ditado popular, né? Que quando a pessoa usa prata e escurece muito rápido, é porque ela tem muito enxofre no organismo. Muito iodo, o pessoal fala muito iodo, né? Porque tem muito iodo no organismo, entendeu? Mas na verdade ela escurece por causa do enxofre, formando essa película de sulfeto de prata que é o Ag2S, que é escuro, né? O que fica a prata escura. É um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos é mergulhá-los em uma solução diluída, aquecida de hidróxido de sódio, contida em uma panela comum de alumínio. Né? A panela sem revestimento, claro. A equação química que ilustra o processo então está aqui a equação. Ó. O sulfeto de prata com alumínio, mais o hidróxido de sódio, né? Ó, hidróxido de sódio dentro da panela de alumínio, aí vai formar prata sólida, ou seja, vai converter o sulfeto de prata em prata novamente, vai formar o sulfeto de sódio, esse aluminato aqui de sódio e a água. Aí a questão a restauração do objeto de prata ocorre por causa ou da prata que reduz enxofre, e um sulfeto que sofre oxidação, e o hidróxido que atua como agente oxidante. Bom, já sabe que é uma reação de oxirredução
Então, vou ter que saber quem é oxidante, quem é redutor, quem sofreu oxidação, quem sofreu redução. Vou ter que saber isso aí. Variação de pH do meio reacional que aumenta durante a reação. Bom, não sei. 4 opções falando sobre oxirredução. Será que vai ser justamente aquela que não fala? Acho difícil, mas vamos continuar. Ó, então tá aqui, ó. Primeira coisa, qual é a dica que eu dei para falar de uma reação de oxirredução? Sempre substância simples. Então tá a primeira aqui, ó, alumínio. Tá lá. Alumínio, tá substância simples do lado do reagente, né? Falando para você, do lado do reagente, e substância combinada, ou substância composta do lado do produto. Então tem variação de notas, porque é 0 de um lado e alguma coisa do outro. Não é isso? Então é 0 no reagente e 3 mais no produto, certo? E prata, né? Que no produto está com carga 0, né? Porque é prata sólida, prata elementar, e no reagente ela está combinada com o sulfeto. Então, vai de mais 1 para 0. Não é isso? Então, o alumínio ele sofre oxidação, a prata sofre redução. Já que ele comentou de agente oxidante e redutor, ó, alumínio é o agente redutor, Al, porque contém o elemento que é o alumínio que sofreu oxidação. Prata, o Ag2S é o agente oxidante, porque contém a prata, que é o elemento que sofreu redução. É isso? Então, só lembrar disso. Por que o Ag2S é o agente oxidante? Porque ele, para sofrer redução, ou seja, para ganhar elétrons, teve que provocar a oxidação do alumínio. Por isso que ele é o agente oxidante. E se eu pensar ao contrário, é a mesma coisa. Por que o alumínio é o agente redutor? Peraí. Ah, tá. Por que o alumínio é o agente redutor? Porque ele tem que perder 3 elétrons para sofrer oxidação. Mas para isso, esses elétrons têm que ser recebidos por alguém. Então foram recebidos pela prata, né? Então significa o quê? Que ele provocou a redução da prata. Por isso que ele é um agente redutor. É aquele macetinho que eu passei na aula anterior. Então tá ali, ó, a restauração dos objetos ocorre por causa do alumínio, que atua como agente redutor no processo. Não é isso? Então, dentre as opções, aqui se encaixa ali a letra D, que é o alumínio que atua como agente redutor no processo de recuperação dos objetos. Beleza? Prof, Oi, pode deixa eu falar. te falar. Eu tenho um pouco de dúvida. Dúvida não, tenho um pouco de dificuldade nessa parte de agente redutor, oxidação, não sei o que, me dá um pouco de nó na cabeça, sabe? Sim. Você vai ver que, por exemplo, pilha e eletrólise é algo que eu já me esforcei para aprender e até hoje já não grudou muito bem, não. Eu vou tirar uma boa dor de cabeça no módulo disso. Não, é Você bom acha que eu, tipo assim, você acha que eu, entendendo bem essas reações que você está mostrando para a gente, dos exercícios, entender quem é o agente redutor, me dá uma boa base para começar quando a gente for estudar eletrólise e pilha? Com certeza. Por quê? Via de regra, o que é a eletroquímica? A eletroquímica é uma reação de oxirredução. Alguém oxida, alguém reduz. O cara que oxida é o agente redutor. O cara que reduz é o agente oxidante. É isso aí. A base da eletroquímica é essa. Eu fiz até um flashcard disso e hoje eu retomei um pouquinho para lembrar. Ah, bacana. Talvez interessante, né? Seguindo a linha de raciocínio daqueles mapas mentais que eu passei, faz seu mapa mental. Bota lá, oxirredução. Tema principal, oxirredução. E aí, né, igual... Deixa eu ver se eu abro aqui o anotador. Você bota lá, oxirredução. E daí, desse processo de oxirredução, é que você vai criar o mapa mental. Então, por exemplo, eu venho aqui no início, se ele abrir, claro, né, tá meio lerdinho, mas eu venho aqui... Eu uso muito flashcard, né? Que é tipo assim, é um cartãozinho que tem uma pergunta e tem a resposta. Para você, aí tudo que eu erro, eu faço uma pergunta para eu ir retomando e não errar mais. Aí eu fiz um flashcard de agente redutor e agente oxidante para eu poder me perguntar várias vezes e aprender, sabe? Eu faço muita fórmula também. Show, bacana aí, ó. Já tá começando a pegar o esquema. Ó, tô escrevendo aqui, mas é porque tô escrevendo com mouse, né? Ó, eu venho aqui, tá, oxirredução. Aí daqui você vai puxando, ó. Oxirredução. Aí você vem, oxidação, redução. Legal. Que nem os que Aí você manda mesmo. Isso, redução. Aí beleza.
Aí, peraí, redução. Aí você puxa aqui. É o agente oxidante. Oxidação. É o agente redutor. Beleza. Por enquanto, a gente só tem essas informações. Certo? Daqui a pouco você vai ter mais. Daqui a pouco você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui ocorre nas pilhas. E isso aqui ocorre na eletrólise. Ó, nem sabia disso. Eu achava que os dois ocorriam nos dois. Tá vendo? Então, é isso aí. Na verdade, assim, isso aí, a oxirredução ocorre nos dois. Tanto na pilha quanto na eletrólise. Qual a diferença? Aí você começa a puxar a setinha. Isso é um mapa mental. Essa aqui é uma reação espontânea. Essa aqui é uma reação não espontânea. Tá ruim porque com mouse é difícil. É uma reação não espontânea, certo? Aí você começa. A pilha, ela gera eletricidade. A eletrólise, ela consome eletricidade. Ó, tá vendo como é que o mapa está se desenhando? Sim. Entendeu? Então você faz isso na mão mesmo. Você pega uma folha de Chamex. Qual é o tema central? É a oxirredução. Muito Beleza? Legal. Quando você for dar essa aula, eu vou fazer isso. Ué. Aí você vai montando. Até nesses aqui, ó. Até nesses aqui, você pode montar. Por exemplo, vou falar daqui a pouquinho de estequiometria. Só botar estequiometria, você vai puxar. Reagente limitante, normal, reagente em excesso, limitante em excesso, mesma coisa, né? Grau de pureza, rendimento. Você vai montando no papel. Daqui a pouco eu faço mais nos que eu tenho mais dificuldade, para não gastar muito tempo. Nos que eu tenho mais facilidade, eu faço bastante exercício. Esses que você tem mais facilidade, com certeza. Esse aí você pula, né? Entendeu? Esse aí você pula. Mas entendeu como muito é que é o processo? Prof. Basicamente. O jeito que você me mostrou o mapa de pilha, eu vou fazer quando chegar a hora, porque realmente foi muito bom. Você viu que uma parte do mapa você já consegue montar agora. Que é a questão da oxidação da redução. Beleza. Oxirredução. Oxidação, redução, agente oxidante redutor. Aí você pode não puxar oxirredução, você pode puxar uma setinha, transferência de elétrons. Eu vou fazer hoje. Isso. Ou oxirredução, transferência de elétrons, da transferência de elétrons você puxa oxidação, redução. Aí você vai montando. Beleza, esse vai ficar guardado. Quando chegar lá na eletroquímica, você vai completar esse mapa. Muito legal, prof. Obrigada pela ideia. Show. Sério mesmo? Eu acho que eu tenho. Se eu tiver um aqui, eu te mando. Tudo bem. Eu gosto de fazer também porque acaba grudando. Exatamente. Te faz gravar mais fácil. Entendeu? Mas vamos lá. Vamos resolver mais umazinha aqui, ó. Essa questão foi muito legal. Foi a minha favorita da prova. Do luminol, né? Essa aqui é da reação do Kestelmeier. Sim. Entendeu? Acertou? Acertei. Mas eu achei ela bem inteligente, tá? Ela foi realmente incrível. Beleza. Então vou passar rápido, não vou nem ler a questão toda, não. Esse aqui, ó, é o tal do íon complexo que eu falei, ó. ZnOH4, ele é chamado de íon complexo. Por quê? Porque ele são duas espécies diferentes. É diferente, por exemplo, de um OH, que é o íon normal. É só o oxigênio ligado ao hidrogênio. Aqui não, aqui você tem uma ligação química entre o zinco, entre a hidroxila, formando um ânion. Que aí depois esse ânion vai se ligar com o sódio, que é o cátio. Entendeu? Por isso que ele é chamado de íon complexo. Aquela reação de complexação. Então, o fosfato de amônio também é um? Não, porque o fosfato de amônio é só o PO4. Ó, fosfato de amônio seria o PO4 3- ligado ao íon amônio, que é o NH4+. Então seria NH4 3 PO4, né? Aí não, é um íon normal, PO4. Tá. Agora, para ser um íon complexo, normalmente ele tem um metal de transição aqui, ó. Tá. Legal. Entendeu? Isso vai acontecer com zinco, isso vai acontecer com cobalto, isso vai acontecer com níquel, isso vai acontecer com metais de transição interna, entendeu? Tudo bem. Vários têm essa característica, tá? Tá. Mas aqui Obrigada. Show! Você conseguiu observar isso aqui, ó? Questão da forma oxidada,
forma reduzida. Sim. Entendeu bem, né? Uhum. Para passar da forma oxidada vermelha para a forma reduzida, tem que entrar Vai. hidrogênio. Para sair da forma reduzida para oxidada, tem que entrar oxigênio. Não é isso? Então, Uhum. beleza. A reação da hemoglobina, né? Que a hemoglobina que contém ferro, quando tiver contato com água oxigenada, vai produzir o oxigênio. Aí, eu vou passar para a resolução logo, né? E onde você tem ali o equilíbrio, né? O equilíbriozinho, igual eu falei, né? Da forma oxidada para reduzida tem que entrar hidrogênio, da forma reduzida para oxidada tem que entrar oxigênio. Então, aquela reação da hemoglobina com o peróxido de hidrogênio que está no. Ou seja, se tem sangue, tem hemoglobina. Se tem hemoglobina, tem um ferro que vai catalisar, a hemoglobina vai catalisar essa reação de decomposição da água oxigenada que está dentro do reagente, produzindo oxigênio. E aí o oxigênio vai fazer o quê? Vai entrando aqui no indicador, ele vai sair da forma reduzida e vai passar para a forma oxidada, que é vermelha. Por isso que dá aquela corzinha lá, né? Aí resposta letra D, que é o gás oxigênio produzido pela decomposição da água oxigenada. Beleza. Muito criativa a questão. Então, essa aí encerra essa parte, né? E aí nós vamos passar, deixa eu fechar aqui. E nós vamos passar para aqui, ó. Vamos falar um pouquinho das fórmulas químicas, tá? Só citar rapidamente, porque o conceito de fórmula química que a gente usa, né? Fórmula mínima, percentual, molecular. Os cálculos eu vou passar bem rapidinho também, para poder não perder muito tempo. Eu vou para a estequiometria. Só citar os casos particulares, vou ver contigo se você tem muita dúvida, que já são 3 e 7, né? Aí a gente passa para algumas questões, já resolve algumas questões. Mas vamos lá. Primeiro, opa, deixa eu abrir aqui. Ó, primeiro, a fórmula percentual, né, que ela vai te dar a porcentagem de cada elemento. O que é importante eu saber de fórmula percentual? Não somente eu vou ter que aprender a calcular a fórmula percentual. Não, mas é entender o conceito. Por quê? Quando eu falo que a fórmula percentual, centesimal, composição percentual, que é tudo a mesma coisa, é a porcentagem de massa dos elementos que formam uma substância, eu posso trabalhar também com relação a um sistema. Como assim, professor? Um sistema. Por exemplo, tem um sistema lá que está misturado dentro dele areia e argila. Então ele tem lá 40% de areia e 60% de argila. Só tem os dois. Beleza. O que isso significa? É esse conceito que eu quero que você entenda. Né? Que cada 1 quilo dessa mistura, se é 40% de areia, então são 400 gramas. Se é 60% de argila, então são 600 gramas de argila, né? Isso aí entra, por exemplo, numa questão, tem uma questão de forma centesimal, até no Enem, que fala sobre é uma questão de estequiometria, mas que ela fala do percentual de carbono no aço, né? E aí, se eu entendo essa questão, o aço carbono tem 3% de carbono. O que isso significa? Isso significa que cada 1 tonelada eu vou ter 3%. Mas o que é 1 tonelada? São 1.000 quilos. Então, é entender esse processo, né? A matemática, como você mesmo já falou, que é mais tranquila, então fica mais fácil. Mas, via de regra, é isso aqui, ó. O que é a fórmula percentual? É saber o percentual de cada elemento, percentual em massa, né? De cada elemento que compõe a substância. Então, assim, se eu não tenho informação nenhuma, eu vou partir da fórmula da substância. É simples, ó. A massa, qual é o conceito? A massa total da substância é 100%. A massa do elemento te dá a porcentagem de participação dele, né? Então, no caso aqui do carbono, 75%, porque é 12 gramas em 16. E uma curiosidade, né? Eu acho que, não sei se você tem já essa habilidade da conta matemática. Rapidamente, se eu quiser saber o percentual de carbono dentro do cara aqui, como é que eu faço? Estou com a calculadora na mão, por exemplo. O que eu faço? Eu divido 12 por 16. Se eu dividir 12 por 16, vai dar 0,75. Não é isso? E o que acontece? O que é 100%? Né? Eu gosto muito do cálculo químico, porque eu gosto muito de usar esses macetes matemáticos. O que é 100%? É 100 sobre 100. E 100 dividido por 100 é 1. Então, qualquer coisa abaixo de 1 é abaixo de 100%. Qualquer coisa acima de 1 é acima de 100%. Então, por exemplo, o que é 0,8?
Ué, 1 é 100%, 0,8 é o quê? É 80%. Se eu multiplicar por 100 vai dar 80, né? Então, o que é 1,1? É 110%, porque é 1 mais 0,1, então é 110%. Então, a partir do momento que você pega esse tino para matemática, você resolve a continha dessa aqui rapidinho, você resolve de cabeça. Pô, 4 para 16 é a mesma coisa que 1/4. Pô, 1/4 é 0,25, é 25%. Então, você resolve rápido isso, beleza? Então, basicamente, né? Então, se eu for dar a resposta aqui da fórmula centesimal percentual, eu respondo dessa forma aqui. Aí uma outra aí, ó, já tendo uma... Aqui já envolve uma outra parte, mas o conceito é o mesmo. Ó, a massa total do cara, né, do óxido, é de 0,28, perdão, é de 0,40, não é isso? Então equivale a 100%. Então 0,28, que é de ferro, vai te dar o percentual de ferro. Só que aqui eu fiz um pouquinho diferente, né? Eu fiz usando um outro conceito, que é o quê? Ó, o que é alguma coisa... eu falar assim, 40% é 40 em 100. Não é isso? Então, se eu quiser descobrir o percentual de ferro, é só saber a massa de ferro que tem em 100 gramas da substância toda. Aí a questão me deu o norte, né? Ou a linha, o ponto de partida. Porque 0,40 gramas do óxido que ele me deu tem 0,28 gramas de ferro. Então, para saber o percentual de ferro, é só calcular a massa dele em 100 gramas de óxido. Ou seja, o quanto que tem em 100. Né? É uma outra linha de raciocínio. Tá? Então, aqui vai dar 70%. No caso do oxigênio, a mesma coisa, né? Ó, é 0,40 gramas do óxido, tem 0,12 de oxigênio. Então, quanto que vai ser o percentual de oxigênio? Vai ser a massa dele em 100 gramas do óxido. Isso vai me dar o percentual de oxigênio. Né? Então, deu aí 30%. E a soma tem que dar 100, né? A soma de tudo tem que dar 100. Então, resposta, ferro 70, oxigênio 30. A fórmula mínima. A fórmula mínima é uma simplificação da fórmula molecular. Né? E aqui, em termos de definição, a gente tem aqui, ó, é a que indica os elementos formadores da substância na sua menor proporção em número de átomos. Né? Então, um exemplo aí seria isso aqui, ó. Por exemplo, se a fórmula molecular da água oxigenada é H2O2, qual é a fórmula mínima? HO, que é o mínimo que você tem de proporção. Que a proporção aqui é 2 e 2. Né? O mínimo vai ser 1 e 1. A glicose é C6H12O6, então o mínimo é CH2O, porque é 1, 2 e 1. H2SO4 não dá para dividir o mínimo, né, com números inteiros, então fica H2SO4. Sacarose, que é C2H22O11, também não dá para dividir, então fica C2H22O11. Né? E para determinar, tem uns artifícios matemáticos. Tá? Os artifícios matemáticos que eu vou utilizar é o seguinte. Quando eu quiser saber a fórmula mínima, ou quiser saber a fórmula de uma substância, eu tenho alguns passos para seguir. Isso vai ser o conceito daqui a pouco de fórmula molecular. Mas uma fórmula mínima, como é que eu determino? Eu pego o número de mol de átomos que o elemento, que a questão me deu, né, eu vou calcular. Eu vou calcular usando o valor que a questão me deu de massa ou porcentagem e dividir pela massa atômica. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou ter que determinar o número de mol que eu tenho de cada elemento. Depois que eu achar o número de mol que eu tenho de cada elemento dentro daquele valor que ele me deu, para achar uma proporção inteira, aí artifício matemático de novo, eu vou dividir todos os valores pelo menor. Porque aí eu vou achar a menor proporção em número de átomos, em relação a números inteiros. Tá? Aí, ó, vou ter um exemplozinho bem simples aqui. Ó, ele fala que o composto tem 2,4 gramas de carbono e 0,6 gramas de hidrogênio e que é a fórmula mínima. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Com as massas, eu não consigo determinar a fórmula. Eu não consigo porque as massas são diferentes. O carbono é 12, o hidrogênio é 1. Agora, o número de mols, ele vai ser constante. Então, por exemplo, se eu tiver 1 e 1 para carbono e hidrogênio, a fórmula da substância pode ser 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, né? Independente de qual seja a multiplicação. Mas eu tenho que saber o número de mols. E como é que eu determino o número de mols? Você tem dois caminhos. Você pode fazer por regra de 3 ou pode fazer direto. Aí por isso que eu falei anteriormente que você pode fazer um cálculo direto. Como é que eu acho o número de mol de carbono? É só eu pegar a massa que foi dada de carbono e dividir pela massa molar. Né? Por que isso? Porque quando eu divido a massa pela massa molar, qual é a conta que eu estou fazendo? Vou escrever aqui em cima. Eu estou pegando grama
e estou dividindo por grama por mol. Se eu divido grama por mol, simplifica. O mol que está aqui no denominador, do denominador, passa para cima, certo? Então, dividir a massa pela massa molar é encontrar o número de mols. Aproveitar que você tem habilidade com matemática, né? Explorar um pouquinho isso aí. Então, aqui o que eu fiz? Ó, eu dividi 2,4 gramas por 12 gramas por mol. O que eu achei? Eu achei 0,2 mol. Foi isso que eu achei, certo? Aí você fala assim, mas e agora? Por que eu fiz isso? Por que eu dividi 0,2 e 0,6 pelo menor que é 0,2? Simples. Né? Menor proporção em números inteiros, eu achei número decimal, 0,2 e 0,6. Como é que eu pego uma relação entre dois números decimais e transformo essa relação em números inteiros? Eu divido pelo menor. Aí, normalmente, você vai encontrar em termos... Quando você trata de substância química, na matemática pode ser que não, mas quando você trata de substância química, você vai achar isso aqui, ó. Você vai achar números inteiros, ou bem próximo disso. De repente, você vai achar que um 2,99, mas que aproximadamente é 3. Então, a fórmula mínima do composto é essa aí, ó, CH3. Outra questão, ele deu a porcentagem, né? Ó, a porcentagem de sódio, né, de carbono e a porcentagem de oxigênio. Então, o que eu faço agora? Eu divido essa... Porque assim, aí você fala, pessoal, mas agora não é massa, é porcentagem. Tudo bem. Mas o que é porcentagem? Não é alguma coisa por 100? Então, imagina que eu tivesse 100 gramas dessa substância. Eu teria 43,4 gramas de sódio, 11,3 gramas de carbono, 45,3 gramas de oxigênio. Então, cálculo químico, agora a gente começa a entrar muito forte no cálculo químico, sempre falei a mesma coisa. Cálculo químico, eu vou exigir muito mais da sua habilidade matemática do que o seu conhecimento de química. Porque às vezes você sabe tudo, sabe todas as definições, todos os conceitos, mas é a matemática. Se você não souber, você não sabe nada. Você não faz nada. Você nem começa o problema. Entendeu? Então aqui o que eu fiz? Eu praticamente dividi o quê? 43,4 gramas por 23 gramas por mol. E assim por diante. Aí, ó, um monte de número esquisito que eu achei. Pô, tem um monte de número esquisito. 1,88, 0,94, 2,82. Como é que eu transformo essa bodega em número inteiro? Artifício matemático. Eu divido todos pelo menor. E aí, ó, eu vou encontrar o quê? Ó, aproximadamente 2, 1, que aqui não tem jeito, né? E aproximadamente 3. Então a resposta vai ser Na2CO3, né? Tá aí a resposta da questão. Certo? E a fórmula molecular, o que é? Ela indica os elementos que formam a substância. É o número exato, né? Aí não tem erro. E aí, o que a gente pode perceber? Naquele quadro anterior, a gente percebeu que a fórmula mínima e a fórmula molecular, ela tem uma relação entre si. É uma relação que é esse Nzinho aqui no cantinho. Esse Nzinho aqui no cantinho me dá a relação entre as duas, tá? E aí, ó, esse Nzinho, como é que eu calculo? Eu pego a massa da fórmula molecular, que é a massa molar da substância, e divido pela massa da fórmula mínima. Então, vai ser isso aqui, ó. Por exemplo, ó, uma substância que tem 180 gramas por mol tem 40% de carbono, 6,72% de hidrogênio e 53,28% de oxigênio. Aí qual é a fórmula molecular? Olha, eu tenho como calcular a fórmula mínima. Como é que é o procedimento matemático simples? Eu pego a porcentagem de cada um, divido pela massa atômica, e para transformar em número inteiro, que é o artifício matemático, divido todos pelo menor. Então, vou chegar nesse resultado aí de fórmula mínima. C1H2O1. Aí, o que eu faço agora? Isso aqui é a fórmula mínima. Será que isso aqui é a fórmula molecular da substância? Né? É simples. Eu vou pegar e vou ver qual a relação entre elas. Como é que eu vou saber a relação? Por causa do 180 que ele me deu. Porque aí, o que eu sei? Que a relação vai ser a seguinte: a massa molar pela massa da fórmula mínima. A massa molar, o problema me deu, 180. A massa da fórmula mínima é só pegar a fórmula mínima e calcular, que vai dar 30. Então tá aqui, ó. 180 por 30 vai dar 6. Então qual é a relação entre uma e outra? 6 vezes. Então a fórmula molecular vai ser a fórmula mínima multiplicada por 6, que vai dar o quê? C6H12O6, que é a glicose. Tá? Então, basicamente, bem rapidinho, né? Para a gente poder
ver como é que isso, como é que a gente trabalha com esses conceitos. Aqui a mesma forma, mesma coisa, né? Tá falando da vitamina C, só que uma forma diferente de fazer os cálculos, né? Aqui usando regra de 3, sem passar pela fórmula mínima, que é o quê? Olha, ele me deu a massa, 176, a massa da substância. Eu sei que a substância tem carbono, hidrogênio e oxigênio, porque falou a porcentagem de cada elemento. Eu sei que a soma dos três tem que dar 176. Mas a soma dos três em que sentido? Ó, eu não sei quantos carbonos tem, chamei de X, quantos hidrogênios tem, chamei de Y, quantos oxigênios tem, chamei de Z. Mas eu sei que a soma de tudo tem que dar 176. Como que eu somo? Eu pego a massa do carbono 12 e multiplico pelo X, que é o número de átomos, mais a massa de hidrogênio, que é 1, vezes Y, que é o número de átomos, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes Z, que é o número de átomos. Isso aqui, tudo somado, tem que dar 176. Mas qual é a outra relação que eu tenho? A outra relação é essa aqui, ó. 176 é 70%. Perdão. 176 é 100%. 12x é 40,9%, que é a questão que me falou, que é o carbono. 1y é 4,55%, que é a questão que me falou, que é o hidrogênio. 16e é 54,6%, que é o oxigênio, que a questão me falou. Então vamos lá. Vamos continuar, fazer a continha em termos de regra de 3. Vai dar aqui, ó. Quanto que eu vou ter de carbono? Ó, 176 é 100%. 12x é 40,9. Deu 6. Já calculei direto a fórmula molecular. Isso eu faço para o hidrogênio e também faço para o oxigênio. Regra de 3. Certo? Aí a fórmula molecular é aquela ali. Eu fiz sem passar pela fórmula mínima. Tudo bem? Então são dois caminhos que eu tenho aí para determinar. Mas como eu falei, estou passando bem rápido, porque não é o tipo de questão que cai no Enem. Calcule a fórmula mínima, né? Calcule a fórmula molecular. Não. Agora, isso aqui é importante, né? Que é a estequiometria, certo? Esse a gente precisa estar bem afiadinho. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tranquilo, prof. Pode ir? Beleza, então vamos lá. Bom, leis ponderais, estequiometria. Eu vou falar um pouquinho das leis ponderais, porque às vezes pode cair alguma questão conceitual que fala de estequiometria. Então, da onde que vem a estequiometria? Ela vem da lei da conservação das massas. E essa lei da conservação das massas, que é da química, ela se baseia no Lavoisier. E o Lavoisier fala que na natureza nada se cria nem se perde, tudo se transforma, né? Quimicamente, a gente diz o quê? Que dentro de um sistema fechado, a massa total dos reagentes vai ser igual à massa total dos produtos. Por que um sistema fechado? Porque eu posso ter uma reação que produz um gás. E se o sistema estiver aberto, esse gás vai embora, né? O Dalton, quando propôs o seu modelo atômico, ele se baseou nessa lei de conservação das massas. E aí ele foi pontuando dessa forma. Por isso que ele fala, bicho, o átomo é uma esfera maciça. Eu tiro daqui, ponho aqui, eu vou arranjando as esferinhas e beleza. É assim que acontece uma reação química, né? Ele não tinha noção das partículas subatômicas. Né? E aí, ó, um exemplo. Ó, tá aqui, ó. Se eu pego óxido de cálcio, que é um óxido básico, e reage com água, ele vai produzir uma base, né? Que é o princípio dos óxidos básicos, aí é o comportamento deles. Aí, ó, somando aqui, detalhe. Se nada se cria nem se perde, tudo se transforma, as equações químicas devem estar balanceadas, né? Então tem que lembrar muito bem disso. Como aqui está tudo certinho, ó, a massa total dos reagentes, que é 74 gramas, né? 56 do CaO com 18 da água, tem que dar a massa total dos produtos. Então deu. Lei de conservação das massas. E tem a chamada lei das proporções constantes. Aí agora começa a entrar a estequiometria propriamente dita, que é a lei de Proust. O que ela diz? Que toda substância ela apresenta uma proporção constante em termos de massa na sua composição. O que é isso? Né? Como é que a gente vai entender isso? É mais ou menos assim. Vamos supor que eu tivesse uma reação química aqui, ó, H2 mais O2 formando água. Balanceando, vai dar 2 mol de H2, 1 mol de O2, 2 mol de água. Beleza. Qual é a massa total que eu tenho aqui nos reagentes? Ó, eu tenho 4 gramas de hidrogênio. É só lembrar, né? Que o hidrogênio é 1 vezes 2 átomos aqui, 2. Como são 2 mols, eu tenho um total de 4 gramas de hidrogênio. Do oxigênio, eu tenho 32 gramas. O oxigênio é 16. 4 mais 32 vai dar 36. Beleza. Então aqui já está, né? Já está indicado que, ó, 4 mais 32
Não é isso? É igual a 36 no produto. Beleza, era isso que eu esperava. Só que o que diz a lei de Proust, lei das proporções? Ela diz o seguinte: se eu pegar essa massa de hidrogênio e aumentar 10 vezes, ou seja, multiplicar por 10, qual vai ser a quantidade que eu vou ter que usar de oxigênio? A mesma proporção. Eu vou ter que aumentar estequiometricamente, eu vou ter que aumentar a massa do oxigênio 10 vezes. Eu vou ter que multiplicar por 10. Por isso, ó, por que eu falei 10 aqui? Porque eu usei o exemplo 4 e 40, né? Se eu botar 40 de hidrogênio, eu aumentei 10 vezes. Então, quanto que eu vou precisar de oxigênio? Estequiometricamente falando, 10 vezes também, 320. Consequentemente, quanto que eu vou produzir de água? 10 vezes. Tá aqui, ó. E aí, quando eu falo isso para você, eu já te falei todo o princípio da estequiometria. Mais uma. Vamos supor que eu quisesse utilizar a metade de oxigênio. Ou seja, ao invés de 32, eu estivesse usando 16. Vê que eu voltei aqui na reação, né? Eu sempre volto na reação principal, tá? Eu sempre volto na massa correta. Então, vamos supor que de 32 eu só tivesse 16 disponível desse reagente. Se eu tivesse só a metade dele, eu ia precisar daquele reagente todo, do outro reagente? Não, eu vou precisar só da metade. Tá aqui, ó. Pronto. Eu vou precisar só da metade. Consequentemente, quanto que eu vou produzir do produto? Ué, se eu usar a metade de cada um, quanto que eu vou produzir do produto? Somente a metade do que eu deveria produzir. Tá aqui, ó. Ou seja, se você entende isso, você entende a estequiometria. Acabou. A estequiometria agora ficou um troço mais simples. Claro, alguns casos particulares, que aí vem as interpretações. Mas a estequiometria está toda aqui. Então, significa o seguinte, que quando eu aumento a massa de um reagente, a massa dos outros reagentes tem que aumentar na mesma proporção. Consequentemente, a do produto também vai aumentar, o dos produtos. Quando eu diminuo a massa de um reagente, os outros reagentes vão diminuir também na mesma proporção. Ah, pessoal, e se não aumentar na mesma proporção, por exemplo? Se eu aumento o hidrogênio 10 vezes, mas o oxigênio só aumenta 8. Aí vem a pergunta, quem é que vai sobrar nesse caso? Vai sobrar o hidrogênio. Se eu aumentar o hidrogênio 10 vezes, aumentar o oxigênio 8, opa, está sobrando hidrogênio, não é? Ué, se está sobrando hidrogênio, eu acabei de falar de estequiometria que envolve reagente e acesso ao reagente limitante, né? Depende de como você quer analisar, certo? Acabei de falar. Ou seja, eu aumentei um mais do que deveria. Não está proporcional com o outro. A proporção é diferente, proporção de Proust. Consequentemente, se eu aumentei o hidrogênio 10, o oxigênio 8, você vai usar qual proporção para calcular a quantidade de água? Vai usar o 10, que vai sobrar? Não, você vai usar o 8, que é o limitante. Aí vem aquele conceito da reação estequiometria envolvendo reagente limitante. A gente utiliza somente a quantidade do reagente limitante para fazer o cálculo. É aquilo ali, é básico aquilo ali, certo? Então, assim, é muito simples a gente trabalhar com esses conceitos. Agora, é claro, aí agora vem as interpretações, que a gente vai fazer o quê? Treinar. É só treinando mesmo, né? E aí tá ali, ó. Da relação estequiométrica de massa, para o experimento 1, né, tá aqui, ó, os valores aumentaram 10 vezes, proporcionalmente mantendo a conservação das massas. Para o experimento 2, né, as massas diminuíram pela metade, proporcionalmente, mantendo a conservação das massas. Beleza? E aí, ó, as equações químicas nos mostram o quê? As proporções de reagentes que reagem entre si e os produtos que se formam. Não é isso? Então, ó, elas precisam ser o quê? Balanceadas. Princípio da conservação das massas. Né? Então, tá aqui de novo, a mesma coisa. Ó. E aí, um ponto que eu queria chamar a atenção é esse aqui. Ó. Aqui está a reação balanceada. 1 de N2 mais 3 de H2 formando 2 de NH3. A proporção em mol. 1 mol, 3 mol, 2 mol. E depois a estequiometria em termos de massa. Porque 1 mol de N2 equivale a 28 gramas,
3 mol de H2 equivale a 6 gramas. Por quê? É 2 gramas cada mol. Como são 3 mols, vai dar 6. 2 mol de amônia são 34 gramas. Por quê? Porque cada mol de amônia vai ser 14 de nitrogênio mais 3 de hidrogênio, vai dar 17. Né? Como são 2 mols, vai dar 34. Aí o que eu quero já trazer na mente? O seguinte, toda estequiometria, perca um tempinho, mas faça isso aqui, ó. Equação balanceada e relação molar. A partir disso aí você faz qualquer coisa. A partir disso aí você calcula a massa, você calcula o número de moléculas, você calcula volume, né? Porque tem a questão do volume molar, né? Quando se envolve gases, né? O que é o volume molar? É aquele volume padrão, é o volume de 1 mol. 22,4 ou 22,7, né? Depende do que a questão vai trazer. Litros por mol nas CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius 1 atm e 273 Kelvin. Aí, o que eu tenho aqui? Para realizar cálculo estequiométrico, eu botei alguns passos aqui para ficar mais fácil, tá na apostila, né? Escrever equação química, acertar os coeficientes, que é balancear, relacionar os números de mol, né? Isso é importante, certo? Porque daí você faz qualquer cálculo, ler o enunciado e estabelecer a relação que você quer. Qual é o tipo de grandeza? É massa? É mol? É volume? É número de moléculas? É número de átomos? Estabelecer o que você quer. E aí fazer o cálculo, regrinha de 3, né? Então tá aqui, ó. Fazer um cálculozinho rápido aqui, ó. Com base na pirólise do carbonato de cálcio, aí agora eu começo a ter que saber um pouquinho das fórmulas, né? Carbonato de cálcio, produzindo óxido de cálcio e gás carbônico, determine a massa de óxido de cálcio formada a partir de 1 tonelada de carbonato de cálcio. E letra B, o volume de gás carbônico produzido na CNTP quando reage 100 mol de carbonato de cálcio. Então vamos lá. Primeiro passo que eu tenho que fazer é, vamos lá, CaCO3 mais CaO, formando CaO mais CO2. Primeiro passo é reação química, que é o carbonato de cálcio, óxido de cálcio, CO2. Depois é balancear, então balanceando ali, ó, eu vou, aquela regrinha básica, né? Dá preferência para o elemento que aparece uma vez de cada lado, aquela coisa toda. Aí agora eu vou fazer as relações que eu preciso. Eu vou montar uma tabelinha com as relações. Então tá aqui, ó. A reação tá aqui, CaCO3 formando CaO mais CO2. Relação estequiométrica molar tá aqui, ó, o mol de cada participante. A questão falou em massa, então vou botar aqui, ó. CaCO3, 1 mol são 100 gramas. CaO, 1 mol são 56 gramas. Aqui eu somei, tá? Se tiver alguma dificuldade com relação ao que eu estou falando de massa, só falar. Aqui pode o CO2 deixar. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Né? Que eu somei o cálcio, o carbono, os 3 oxigênios. O CO2 é 44 gramas, né? Então tá aqui. Na letra B ele fala em volume de CO2 na CNTP. Aí eu coloquei aqui 22,4 litros, mas lembrando, o volume certo, atualizado, é 22,7. Eu estou colocando ainda 22,4, porque ainda tem aparecido 22,4. Mas pode ser um dos dois. Normalmente a questão te traz o valor que você tem que usar, tá? Aí, ó, eu escrevi aqui também. Por quê? A partir disso aqui eu faço qualquer relação. Então, a partir disso aqui, ó, eu falo o seguinte, ó, 1 mol de CaCO3 produz 1 mol de CaO. 1 mol de CaCO3 produz 44 gramas de CO2. 100 gramas de CaCO3 produz 1 mol de CO2. 100 gramas de CaCO3 produz 22,4 litros de CO2. 56 gramas de CaO são produzidos no mesmo tempo que são produzidos 44 gramas de CO2, a partir de 100 gramas de CaCO3. Olha que doideira! Bicho, eu faço o que eu quiser, eu ligo os pontos. É aquela brincadeirinha que a gente fazia lá no ensino, lá na educação infantil. Liga os pontos. Eu posso ligar qualquer coisa aqui, porque tudo é válido, né? Aqui tudo é válido, beleza? E tá aí, ó. Aí, quarta etapa, foram os dados, né? Massa, número de mol de carbonato, foram pedidos massa de óxido de cálcio e volume de gás carbônico. Então tá lá, ó. Realizar os cálculos. Então, letra A, ele pede a massa de óxido de cálcio a partir de 1 tonelada, que são 1.000 quilos, ou 10 a sexta grama de carbonato de cálcio. Então vamos lá. Via de regra, o que eu vi na reação? 100 gramas de CaCO3 produzem 56 de CaO. 10 elevado a sexta grama de CaO vai produzir quanto? Perdão, de CaCO3 vai produzir quanto de CaO? 5,6 vezes 10 a quinta grama de CaO. Aí você pode perguntar, professor, não poderia colocar a massa em quilograma? Não, poderia. Poderia colocar em tonelada. Não tem problema. O que você tem que saber é o seguinte, se eu usei grama aqui, aqui vai sair em grama.
Se eu usar tonelada aqui, aqui vai sair em tonelada. Se eu usar quilo aqui, aqui vai sair em quilo. Aí, outra coisa que a gente precisa saber. Por que eu posso mudar as unidades? Porque eu estou trabalhando somente com a grandeza massa. Só estou trabalhando com massa. Se fosse massa de um lado, volume do outro, aí já não posso fazer isso. Massa, número de mol, já não posso fazer isso. Tem que ser massa, massa. Certo? Então, tem que tomar esse cuidado aí. Aí, ó, pede agora o volume de gás carbônico na CNTP a partir de 100 mol de carbonato de cálcio. Bom, então a gente sabe que 1 mol de carbonato de cálcio produz 22,4 litros de CO2, está naquela tabelinha. Não é isso? Então, 100 mol de carbonato de cálcio vai produzir quanto? Está aqui, ó. 2.240 litros. Então, bem simples o raciocínio. Beleza? Isso é estequiometria normal. Agora vem os casos particulares, né? Casos particulares. Reagente excesso e reagente limitante. Já deu bizu. Quando é que eu sei que alguém está em excesso ou alguém é limitante? Primeiro, eu vou descobrir quem é que está em excesso. Automaticamente o outro é limitante. Né? Então, sim, o reagente excesso é aquele cara que vai sobrar na reação. Ele não vai reagir completamente. Ele vai ficar uma parte dele sem reagir. O limitante ele vai ser consumido totalmente. E isso eu estou considerando 100% de rendimento, tudo lindo, perfeito. Né? Aí, ó, problemas desse tipo, aí vem a característica. O professor, como é que eu vou olhar para o problema? Eu vou ler o enunciado do problema e vou, pelo menos, ter noção de que um dos reagentes está em excesso, né? E sendo um excesso, o outro é limitante. Porque essa aqui é uma característica dos problemas de reagente excesso. Eles trazem as quantidades de pelo menos 2 reagentes. Ele vai falar bem assim, ó, misturou tanto de um reagente com tanto de outro. Opa! Se ele falar isso aí, você pode suspeitar que um deles está em excesso. Aí você vai... O que é o ideal? Eu gosto de trabalhar assim. Eu vejo as proporções. Proporção está diferente? Não seguiu a lei de Proust? Aí você vai perguntar, pessoal, mas e naquela estequiometria lá em cima, do balanceamento? Não importa. Você viu que eu usei o exemplo da reação de água, que era 2 de hidrogênio com 1 de oxigênio formando 2 de água. E a proporção era a mesma. Tá? Então não importa isso aí. Então, eu gosto de usar a proporção. Proporção está diferente, significa que alguém está em excesso, então o outro é limitante. Né? Uma característica importante é que os cálculos são feitos com reagente limitante. Então tá aqui, ó. Ó, vamos lá. Botou 40 gramas de hidrogênio e 40 gramas de oxigênio. E aí, será que vai dar certo? Bom, primeiro, determine quem é o reagente limitante. Segundo, a massa do produto formado, que vai ser através do reagente limitante. E C, a massa do reagente em excesso. Ou seja, o quanto que vai sobrar daquele cara que está em excesso. Bom, vamos lá. Ó, de cara, o que eu já percebo? Coloquei a reação, balanceei, tudo bonitinho, relacionei o número de mols. Eu gosto de trabalhar assim, tá? É uma característica minha. Toda, trocentos anos de sala de aula, todas as vezes que eu coloquei uma questão de estequiometria, eu sempre fiz a mesma coisa e falei a mesma coisa. Equação, balanceamento, relação molar, que é esse 2 mol, 1 mol e 2 mol. Isso aqui, ó. Sempre fiz a mesma coisa. Por quê? A partir daqui eu faço qualquer troço, qualquer cálculo. Então, por exemplo, eu sei que 2 mol equivale a 4 gramas. Por que 4 gramas? Porque hidrogênio é 1 vezes 2, 2, como são 2 mol, 4 gramas. 1 mol de O2 equivale a 32 gramas. Certo? Cara, olha só, se eu botei 4 com 32 para dar 36, 40 vai reagir com 40? Não vai. Não vai. Tem alguma coisa errada. Porque daqui para cá, ó, daqui para cá, pô, você aumentou 10 vezes. Daqui do oxigênio 32 para 40, você não aumentou nem 2 vezes. Foi 1 ponto alguma coisa, que eu não sei quanto que é. Mas eu faço a continha rapidinho e descubro. Né? Então foi 1 ponto alguma coisa. Se eu dividir por 2, vai dar 20 e 16, né? 10 e 8, 5 e 4, né? 5 dividido por 4 vai dar 1,25. Aí, ó. Olha que lindo. Quem é o reagente limitante? Interpreta o termo.
Reagente limitante é aquele que limita a reação. Reagente de excesso é aquele que sobra. O excesso é aquele trem que sobra, né? Que treco que sobra. Então, quem é o reagente limitante? Aqui tá fácil para você descobrir. Por quê? A proporção é diferente. Então tá aqui, ó. Tá a continha aí, ó. 10 vezes. Ó, a quantidade de H2 dada no enunciado é 10 vezes maior do que a estequiométrica. Como é que eu sei disso? Porque o O2 limitou essa reação. Ele limitou em 1,25 vezes. Não é isso? Então, é muito maior do que a estequiométrica. Então, tá aqui, ó. O H2 é o que está em excesso e o O2 é o limitante. Não é isso? Aí é só fazer a continha. Então, vamos partir para a continha. Tá lá, ó. O reagente limitante. Vamos lá. É o H, né? Se o H2 está em excesso, o O2 é o limitante. Então, já dei a primeira resposta. O que eu fiz? Ó, eu multipliquei aqui, eu calculei, né? Aqui deu multiplicado por 10, e aqui no O2 deu multiplicado por 1,25. Então, beleza. A massa do produto formado. Lembra que os cálculos são feitos com reagente limitante. Ó, já está aqui, ó. A estequiometria já está aqui, ó. Pronto. É só calcular e botar o X aqui no lugar que eu quero, ó. Tá lá, feitinho, ó. Tá vendo? 32 de O2 para 36. Tá aqui. E aí, ó, 40 de O2. Ó, 32 de O2 para 36 de água. 40 de O2 para X deu 45 de água. Calculei. Beleza. Bonitinho. Aí agora eu vou para o cara que está em excesso. Eu quero saber o quanto que está em excesso. Olha, simples. Se o O2 é 1,25 vezes só maior, o H2 também tem que ser 1,25. Né? Então, uma forma de você pensar seria o seguinte. Eu vou deixar o cálculo aqui, mas vou pensar de outra forma. Se aqui é 1,25, né? 1,25 vezes, então aqui tem que ser 1,25 vezes. Só que 1,25 vezes 4 vai dar 6. 6. Não, pô. Perdão. 5, né? 5, porque 4 vezes 0,25 vai dar 5. Aí, ó, o resultado tá aqui embaixo, né? Tô nem olhando. Vai dar 5. Então, o que isso significa? Que colocou 40, mas só vai reagir 5. Pô, quanto que está em excesso? Tá lá, 35 vai estar em excesso. Aí você vai, professor, mas assim eu não consigo entender, não consigo perceber. Eu estou já passando dessa forma, né? Que você já me relatou que tem facilidade com matemática, então não é coisa muito complicada. Mas, pô, não entendi dessa forma. Tudo bem, faz uma regra de 3. Se você já sabe que o oxigênio é o limitante, o hidrogênio é o que está em excesso, faz uma regrinha de 3. Despreza essa massa 40 do excesso e faz a regrinha de 3. Eu coloquei o Y no lugar. E calculei o quanto de hidrogênio reagiu, que foi 5. Ué, se eu coloquei 40, que o enunciado me falou, e reagiu 5, quanto que está em excesso? 35. Essa é a continha que eu faço. Tá? Certinho? Tranquilo até aqui? Sim, prof. Grau de pureza. Aí vamos passar no grau de pureza aqui rapidinho. O que é o grau de pureza? O nome já diz. É aquele grau que vai indicar o quanto que está puro. Ou seja, o resto vai estar impuro. Então, quando eu falo isso para você, o mineral bauxita tem aproximadamente 30% de óxido de alumínio. O que isso significa? Que se eu pegar 100 quilos de bauxita, vai ter apenas 30 quilos de óxido de alumínio. Pronto. Aí a pergunta é, impureza vai reagir? Não, impureza não reage. O que vai reagir é a massa pura. Então tem que sempre descontar isso aí. Então tá aqui, ó. Né, aqui uma regra, né? Que grau de pureza é o coeficiente entre a massa da substância pura e a massa total da amostra. E a porcentagem de pureza, né, vai te dar essa relação, entendeu? Porque se a massa pura é 30 e a massa total é 100, então 30 sobre 100 é o quê? 30 por 100, 30%. Esse é o grau de pureza. Então tá lá. Nos cálculos envolvendo situação, aí são duas possibilidades, né? A gente precisa calcular a massa do produto obtido a partir da amostra impura, então você tem que descontar
descobrir qual é a massa pura, né? E tirar a impureza. Aí seria o primeiro exemplo. Ó. Eu tenho uma amostra de 120 gramas de magnésio com 80% de pureza. Né? Reage com oxigênio, produzindo óxido de magnésio. Então, ó, primeiramente, o que eu vou fazer? Descontar a impureza. A impureza, né? Descobrir a massa pura. Então, tá aqui, ó. 120 é 100%, que é a massa total da amostra. 80% que é a massa pura, é a massa pura só de magnésio. Então, dá 96 gramas. Então, beleza. É isso aí que vai reagir. Agora, eu parto para o princípio padrão da estequiometria, que é o quê? Escrever a equação, que ele me descreveu qual é, balancear, fazer a relação molar e coloca aqui as massas, porque eu vou usar para fazer o cálculo. Então, tá aqui, ó, 48 gramas de magnésio, né, vão produzir 80 gramas de óxido de magnésio. 96, que é a massa pura, é que vai produzir 160. Ponto. Isso aí é um cálculozinho simples. Agora, uma segunda condição é o seguinte, é quando a gente sabe qual é a massa do produto obtido a partir de uma amostra impura. Então, o que a gente tem que pensar? Pô, aquela massa que foi obtida foi a partir da quantidade que está pura, né? Eu vou ter que descobrir o quanto que tem de impureza na original, na amostra original. Como é que eu faço isso? Ó, um exemplozinho aí, ó. Determine a massa de carbonato de cálcio com 80% de pureza, que na decomposição térmica produziu 84 gramas de cálcio, segundo a reação. Ó, lembra do triângulozinho? É uma reação que tem aquecimento, né? Essa reação que ocorre a mais ou menos 900 graus Celsius, certo? Prefeito de curiosidade, calcário, no forno de cal, ele é aquecido a mais ou menos 900 graus Celsius, e aí produz óxido de cálcio, produz CO2. Essa reação ela é muito utilizada na indústria siderúrgica, por quê? Na hora de fazer lá o ferro gusa, para extrair o ferro do óxido de ferro, é utilizado um fundente. E esse fundente é o óxido de cálcio, tá? Que é a cal. E esse CO2 aqui também é um subproduto, tá? Ele é um subproduto do processo. Aí você fala, vai jogar isso na atmosfera? Não. Ele vai ser direcionado para geração de energia. Isso numa siderúrgica. Aí tá aqui, ó. Equação balanceada, eu vou escrever, CaCO3, tal, relação molar, tá aqui, massa de cada um. Percebe que o princípio é o mesmo há vários slides, né? Então, o que eu faço? Ó, 100 gramas de CaCO3 vão produzir 56 gramas de CaO, beleza? Mas aí é o seguinte, ele me deu a massa de CaO obtida, que foi 84. Então, esses 84 vão ser produzidos a partir de quanto de CaCO3? Então, fiz a continha, deu 150 gramas. Só que eu tenho que lembrar que o que reage é a massa pura, certo? Então, esses 150 gramas de CaCO3 aqui, que são puros, eles correspondem aos 80%. Por que isso? Porque a questão me falou que é 80% de pureza, certo? Então, é mais ou menos assim, ó. Ele produziu 84 gramas de CaO. Fazendo a conta, eu vou precisar de 150 gramas de CaCO3 puro. Mas quando a questão pergunta qual é a massa que eu devo utilizar, é porque ela quer saber qual é a massa impura. Está falando bem assim para mim, ó, eu tenho que botar uma quantidade maior, porque dessa quantidade maior, eu vou ter que tirar 20% que é impureza, eu vou ter que desconsiderar que ela não vai reagir. Eu vou ter que considerar somente 80%. Então, esses 150 gramas é que equivalem a 80%. Quando eu quero saber a massa total que deve reagir, eu quero saber os 100%. Então, o 100% é uma massa maior, é 187,5 gramas. Então tá aqui, ó. Eu preciso de 187,5 gramas de carbonato de cálcio impuro, porque quando eu jogar isso no meio reacional, só 80% dele que vai reagir. E o quanto que corresponde a 80%? Corresponde a 150 gramas, tá? Que é a massa pura. Então, esse é o conceito que eu trabalho com relação a grau de pureza. Agora, e um outro conceito, que é o rendimento de reação. Ele é muito parecido com o grau de pureza, a gente tem que tomar até cuidado. Porque também fala de porcentagem. Só que quando eu falo de rendimento, é que eu estou falando para você que nem todo reagente vai reagir. E por que nem todo reagente vai reagir? Né? Por que o rendimento não é total? Aí são vários fatores. Perdas durante uma reação química, má qualidade de aparelhagem,
má qualidade da matéria-prima, falha de procedimento, falha de quem está fazendo a reação. Aí são vários conceitos que eu não vou entrar em detalhes, né, que a gente não precisa. Mas o rendimento percentual, ele é expresso, né, em termos de porcentagem e vai te dar, ó, o processo ele teve 90% de rendimento. Opa! Então significa que se teoricamente eu ia produzir 1 quilo, eu não vou produzir 1 quilo de um produto. Eu vou produzir 90%, eu vou produzir 900 gramas só. Então tá aqui, ó. Para determinar a porcentagem de rendimento real, devemos determinar antes o rendimento teórico a partir das quantidades estequiométricas. Aí, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Então, ó, no processo de obtenção de ferro, a partir da hematita, que é o Fe2A3, considera a equação não balanceada, então está aqui, utilizando-se 4,8 toneladas de minério. Opa, minério já sabe que é impureza, né? E admitindo-se o rendimento de 80%, qual a massa em toneladas de ferro produzida? Ó, só falou em rendimento, não falou de grau de pureza. Tem uma questão do Enem que ele envolve várias coisas ao mesmo tempo, inclusive rendimento e grau de pureza na mesma questão. Então, como é que eu faço aqui? Bom, primeira coisa, vou balancear a equação. Esse é o princípio básico. Aí, balancei a equação, tá aqui, ó. Tá? Esse aqui eu fiz por tentativa mesmo, tá? Aí deu 1 mol, 3 mol, 2 mol, 3 mol, beleza. Aí, o que eu percebo aqui? Ó, ele me deu a massa de ferro produzida. Aliás, ele quer saber a massa de ferro produzida. Me deu a massa da hematita, que é um camarada que contém, né, é um mineral que contém o óxido de ferro 3. E aí, então, por isso que eu calculei aqui a massa de óxido de ferro 3. Estequiometricamente, 160 gramas de óxido de ferro vai produzir 112 de ferro. 4,8 toneladas vai produzir X de ferro. Aí você fala, professor, mas não é 100%. Tudo bem. Eu estou calculando como se o rendimento fosse de 100%. Eu sei que não é. Agora eu vou fazer o cálculo correto. Porque os 3,36 toneladas de ferro só seriam produzidos se o rendimento fosse de 100%. Mas a questão falou que é de 80%. Então 80%, que é o rendimento real, vai me dar quanto de ferro? Vai me dar 2,688 toneladas de ferro. É assim que eu vou proceder, né? Então essa é a massa de ferro real produzida, por causa do rendimento que é baixo. E aí, ó, um segundo exemplo. Agora já sabendo qual é a quantidade do produto que foi obtida. Sabe-se que o cobre metálico reage com ácido nítrico diluído e produz o óxido de nitrogênio 2, água e um composto iônico no qual o cobre tem número de oxidação 2+. Bom, ácido nítrico, né, vai produzir um nitrato. Calcule a massa de metal que deve reagir com ácido nítrico e produzir 4,48 litros de gás, né, na CNTP em um processo no qual o rendimento é de 50% apenas. Ó, então vamos lá. Primeira coisa, reação. Ele falou, ó, o cobre reage com ácido nítrico, né, vai formar óxido de nitrogênio 2, que ele falou, forma água e forma um sal de cobre 2+. Pô, qual o único sal que pode produzir aqui? Eu só tenho uma possibilidade, é um sal que vem de ácido nítrico, que é fornecendo o nitrato. Né? É a única possibilidade, não tem outra aqui. É isso? Aí ele me deu, ó, fiz a relação molar, ele me deu a massa de cobre e o volume de NO na CNTP, né? Então agora eu vou trabalhar com essas duas grandezas aqui. Então vai lá, fiz a continha rápida. Ah, pessoal, mas o rendimento é de 50%. Tudo bem, vou usar o que ele me deu primeiro. Ó, essa massa aqui de cobre vai produzir, né, esse volume aqui de NO. 4,48 litros de NO na CNTP, vamos precisar de quanto de cobre? Tá aqui, ó, 19,05 gramas de cobre. Isso aqui é considerando o rendimento de 50%. Por quê? Porque eu usei o volume de 4,48 litros. Mas o rendimento é de 50%. Perdão. O que eu vou ter que fazer para poder chegar nessa massa? Já que o rendimento é metade do que deveria ser, que é 100%. Eu vou ter que colocar uma quantidade maior para poder, dessa quantidade maior, descontar 50%. Né? Então, se isso aqui equivale a 50% de rendimento, a gente tem que saber qual é a massa total, entendeu? Que vai ser colocada para reagir e para descontar
né? E ver o quanto que vai sobrar aí para esses 19,05. Então, o cálculo é o quê? Os 19,05 gramas de cobre que eu preciso é tendo um rendimento de 50%, certo? Agora, eu quero descobrir o total, eu quero descobrir quanto eu devo colocar, que é o dobro. Aí agora eu vou pensar de forma contrária. Eu tenho que colocar 38,1 gramas de cobre, para desses 38,1 gramas, tirar apenas 50% de rendimento e usar apenas 19,05. Isso significa que quando terminar a reação, você vai encontrar dentro do recipiente um resto de cobre e os produtos formados. Você vai encontrar dentro do recipiente, né? Então tá lá. São necessários 38,1 gramas de cobre para que deste valor consiga reagir apenas 19,05, que é o que é necessário para a produção de 4,48 litros de NO nas CNTP, né? Um terceiro exemplo, para poder falar um pouco mais aí, tá aqui, ó. Uma massa de 32,70 gramas de zinco metálico reage com uma solução de hidróxido de sódio, produzindo 64,3 gramas de zincato de sódio, que é um sal. Qual é o rendimento da reação? Olha, ele falou o quanto foi colocado para reagir, ele falou qual foi a massa que realmente foi produzida e quer saber o rendimento. Aqui está até mais simples, né? Por que está mais simples? Princípio, reação, né? ZN mais H2, NaOH, formando zincato, formando H2. É uma reação de simples troca, né? Ele já me falou quem foi que produziu. Aí o que eu fiz? Relação molar de cada um, beleza. Aí agora eu vim aqui, ó. 64,5 gramas de zinco e a produção real de 143,5 gramas de zincato de sódio. Eu estou desconfiando de quê? Bom, já sei que se a questão me pedir o rendimento não é de 100%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Num primeiro momento, eu vou descartar esse valor. Tá? Peraí, volta aqui. Ah, não, perdão. É 32,70. Ó, deixa eu botar aqui, que ficou faltando. 32,70. Só voltar aqui. 64,53. Só voltar aqui. Num primeiro momento, ó, 64,53. Num primeiro momento, eu vou descartar esse valor aqui, ó. Certo? Vou descartar esse valor. Mas por que eu vou descartar esse valor? Porque eu já sei que ele vai me dar o rendimento real. Eu vou calcular o rendimento teórico. O que é o rendimento teórico? É o 100%. Como é que eu calculo? Eu pego as massas que o problema já me deu, que deveria ter reagido. Então, estequiometricamente, ó, isso aqui é da estequiometria, 65,4 gramas de zinco vão produzir 143,5 gramas de zincato. Agora, 32,70, que é o que está denunciado, vai produzir quanto? Vai produzir X. Então, isso aqui. Interpreta esse valor agora comigo. 71,75 gramas de zincato deveria ser produzido se o rendimento fosse 100%. Mas não é. Então, agora eu faço uma outra regra de 3. Ele produziu apenas 64,53. Então, isso aqui vai me dizer o rendimento. Então, tá aqui, ó. 71,75 gramas de zincato seria produzido se o rendimento fosse 100%. Mas como ele produziu apenas 64,53 gramas, isso aí vai me ajudar a calcular o rendimento real. Então tá aqui, ó. 71,75 equivale a 100%, 64,53 equivale a Y. Isso vai dar 90% de rendimento, né? Então, tá aí a questão do rendimento. E aí, reações consecutivas. Nós já fomos para 2 horas quase, né? Vamos finalizar aqui com as reações consecutivas, acho que é o último tópico. E aí, ó, reações consecutivas, o que a gente precisa saber? Primeiro, quando se fala em reações consecutivas, é porque são processos que ocorrem em mais de uma etapa. Aí a dica que eu dou, você vai ter que arrumar uma forma de somar essas reações para chegar numa só. Porque senão eu tenho que ficar fazendo um monte de continha. E aí é complicado, tá? E aí, ó, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor, eu te dou lá a massa de enxofre e quero saber a massa de ácido sulfúrico produzida. Pô, vou ter que ficar calculando para lá e para cá. Não, vou achar uma equação só. Então, como é que eu faço? É a pergunta, né? Até um exemplo.
Como é que eu faço isso aqui? Ó, o enxofre está lá na primeira reação, certo? E o ácido sulfúrico está na última. Então, eu vou descobrir quais são as substâncias que ligam uma reação à outra. Então, está aqui, ó. O SO2 liga a primeira com a segunda. O SO3, ele liga a segunda com a terceira. Então, já sei que eu vou poder, ó, chegar aqui e cortar esses negócios, simplificar esses negócios, né? Então, ele pergunta aqui, ó, qual a massa de H2SO4 produzida a partir de 8 toneladas de enxofre? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, nós vamos tentar fazer o quê? Somar aquelas equações, né? Identificando as substâncias que são comuns às 2, 3, 4 reações. Então, tá aqui, ó, as reações estão aqui. Ó, o SO2 é comum, como eu falei, né? Então, posso simplificar, porque tem um SO2 e um SO2, certo? Aí nós temos aqui o SO3, é isso? Que eu vou simplificar também, porque tem um de cada lado. E sobrou o quê? Ó, esses dois, o oxigênio eu somo, porque está do mesmo lado da equação, né? Lembrando que a setinha é como se fosse um sinal de igualdade. Então tá aqui, ó, a equação global do processo é essa. Agora sim, eu consigo relacionar de uma forma linear o reagente com o produto. Então vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Enxofre mais oxigênio mais água formando ácido sulfúrico. Aí eu relaciono direto, ó. 32 gramas de enxofre com 98 gramas de ácido sulfúrico, não é isso? Aí, ó, 8 toneladas de enxofre vai me dar X. Então tá aqui. Aí você pode perguntar, pessoal, ele pode botar grau de pureza aí? Pode. Ele pode falar que as 8 toneladas têm 90% de pureza. O que você vai ter que fazer? Chegar aqui e descontar os 10% de impureza. Trabalhar só com os 90%. Pessoal, além disso, ele pode colocar, além do grau de pureza, reações consecutivas, pode colocar rendimento? Pode. Ele pode falar isso aqui, pode falar que o grau de pureza do enxofre lá é de 90% e pode falar que o rendimento do processo é de 50%. Então, você vai ter que descontar, achar os 90%, descontar os 10% de pureza, aí vai jogar aqui, né, que não vai ser 8, vai achar uma massa, e essa massa é 100%, e você vai ter que reduzir para 50%, se for o caso. Então, pode misturar tudo, entendeu? O problema é ele bem versátil, certo? Belezinha? Peraí, deixa eu fechar. Beleza, prof. Então, aí, o que acontece? Né? A gente já chegou às 4. O que a gente vai fazer? Na próxima, a gente vai pegar essa parte de estequiometria do módulo e vai destrinchar. Você teve algum problema com as questões aqui de fixação? Foi tudo tranquilo? Ou não chegou a resolver? Tranquilo. Prof, eu não fiz tudo ainda. Tranquilo. Precisa que Eu queria te perguntar se você tem interesse, tipo assim, eu vim quinta